Homens pulando fora da academia. O ambiente que inicialmente foi feito para homens agora está fazendo com que eles se retirem. Falsas alegações, as pessoas utilizando a academia como um set de filmagem, dentre outras considerações, são os motivos principais para isso acontecer. Quer entender um pouco mais a respeito disso? Bora! Homens, bem-vindos de volta. Aqui quem fala é Renan Bruno, advogado atuante na área de Direito de Família e Direito dos Homens. No vídeo de hoje falaremos sobre essa questão aí dos homens se retirando do ambiente de academia, do ambiente ali de treino, exatamente por causa do comportamento de algumas jovens senhoras que estão ali abusando ali de toda essa situação e que os homens estão se sentindo desconfortáveis e preferindo, muitas vezes com razão, pular fora desse barco. Vamos entender um pouco mais a respeito disso, mas antes disso, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e no TikTok, A Lei dos Homens. Caso você queira enviar um recado, pode enviar para aleidosHomens@gmail.com. Sem mais delongas, bora. A parada é o seguinte, tá acontecendo esse fenômeno mais lá na gringa, tá? Mas para todo mundo ali que entende mais ou menos a situação, sabe que existe um gap aí de mais ou menos 3 anos entre a gringa e o Brasil, ok? A depender de várias questões, mas normalmente. Então tá acontecendo lá, então em breve vai acontecer aqui também. Eu não estou dizendo que, os homens vão parar de frequentar a academia ou uma coisa do tipo, tá? Estou dizendo que haverá uma mudança de comportamento para ou academias mais masculinas, né? Ou eles começarem a treinar em casa. É isso que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Vamos entender um pouco mais a respeito, beleza? Bom, não é de hoje para todo mundo aqui que frequenta o canal, que costuma assistir nossos vídeos. Enfim, todo mundo sabe de toda essa questão aí do aparato estatal para poder considerar a mulher vítima até que se prove o contrário, o homem culpado até que se prove a inocência. Sabemos que em termos práticos, o princípio da presunção de inocência no que diz respeito a relacionamentos, no que diz respeito a questões domésticas é relativizado, não é aplicado na prática. Muitas vezes há condenações até mesmo contra homens como não se há provas disso. Bom, esses excessos, todo esse aparato acaba trazendo, infelizmente, pessoas que não têm uma questão moral e ética muito correta, que utilizam dessas ferramentas para poder ter uma satisfação de interesse próprio, né? Então, assim, isso também acontece, toda essa dinâmica também acontece dentro das academias. Vemos recentemente, por exemplo, um vereador aqui no Brasil que foi acusado de ter apalpado o pandeiro de uma determinada jovem senhora e fez todo o escarcéu com isso, etc. E quando foram ver as imagens, o cara não encostou, não olhou para ela, não falou com ela e não encostou nela em nenhum momento. Então, assim, se a gente leva em consideração tão somente a palavra da suposta vítima, imagina o tanto de injustiça que pode vir a acontecer, não é mesmo? Só que, na tese, né, a jurisprudência fala que precisa dessas provas, mas a gente sabe que na prática, infelizmente, muitas vezes tem homens sendo condenados somente com a palavra da vítima. Então, assim, há toda essa dinâmica, toda essa problemática de falsas alegações, até mesmo dentro da academia, a gente tem que ficar atento. Teve um outro episódio, esse aí lá nos Estados Unidos, que o cara foi acusado de ficar encarando a mulher. Só que com uma pequena observação, ele era cego. Então, assim, como é que o cara cego vai ficar encarando alguém? É um pouco difícil, né? Pedir para baleias voarem. É impossível, não tem como. E, infelizmente, ele ainda foi acusado. Então, assim, essa problemática das falsas alegações é um dos principais objetivos, um dos principais motivos pelos quais os homens estão começando a bater em retirada para um ambiente um pouco mais seguro, né? O segundo vem essa questão aí do set de filmagem, né? Que é bem, na verdade, em decorrência aí desse sonho de muitas jovens senhoras de se transformarem em tiktokers ou blogueirinhas, alguma coisa do tipo. Elas acabam utilizando, algumas, não todas, né? Acabam utilizando o corpo como ferramenta para chamar a atenção de uma certa audiência e assim conseguir viralizar ou algo do tipo. Então elas vão e filmam, né? Se dá mole e traz um tripé lá para academia, enquanto ela tá treinando lá, vai lá, se posiciona e fica fazendo os exercícios, sempre assim, ângulos, né? E poses assim, que muitas vezes são bem sugestivos, né? Mas obviamente ela vai, coloca na internet para milhares de pessoas assistirem, só que isso acaba trazendo determinados desconfortos. Primeiro porque algumas alegam que tem homens a encarando, sendo que é um pouco estranho, um pouco contraditório, talvez, tendo em vista que ela
mesmo tá fazendo isso para ser exposta na internet. Então, assim, ela tá achando ruim que tem um cara olhando para ela, supostamente olhando para ela, mas ao mesmo tempo ela vai pegar a mesma cena e joga para milhares de pessoas assistirem nas suas redes sociais. Enfim, isso acaba trazendo um pouco de, será mesmo que o cara estava encarando, ou de repente era míope, ou de repente isso nem aconteceu? É um ponto a se indagar, sem dúvida nenhuma, né? Outra questão é a questão do revezamento, né? Do equipamento ali, que normalmente você não está fazendo sozinho, você tem que revezar com outra pessoa, né? Ter o mínimo de educação, só que a pessoa está mais preocupada em fazer a filmagem do que treinar. E, obviamente, você que só estava ali para poder treinar acaba saindo em prejuízo decorrente dessa situação, porque você só estava querendo treinar, mas a pessoa ali quer fazer assim, quer fazer assado, quer ajeitar o ângulo, aí passa alguém na frente, a pessoa fica irritada com a pessoa que passou na frente da filmagem, tipo assim, como se a academia fosse da pessoa, né? Então, assim, um pouco estranho, mas infelizmente o egocentrismo de algumas pessoas faz crer que, na verdade, ela deveria, sim, ninguém poderia passar ali na frente dela enquanto ela está treinando. Na maioria das vezes as pessoas nem vê esse celular, entendeu? Porque fica assim no cantinho e tal, não sei o que, mas você passa ali na frente. Eu ouvi dizer que tem algumas academias que o pessoal tá deixando botar até tripé. Imagina, tripé ali para poder filmar. Meio sem noção, honestamente, né? Bom, e é exatamente nesse cenário que lá nos Estados Unidos o mercado de academias para dentro de casa, né? Pesos, equipamentos, mas para dentro de casa está aumentando muito, está avaliado em 2023 em mais de 5 bilhões de dólares com projeção de crescimento, exatamente porque o homem não quer ter que ficar se preocupando mais com esse tipo de situação, e por mais que para alguns exercícios, alguns equipamentos seja um pouco mais caro, ele acaba se tornando mais barato no médio e longo prazo, porque você não precisaria de pagar a mensalidade da academia. Então, sem dúvida nenhuma, acaba se tornando algo bem interessante para muitos homens que querem fugir desse tipo de problema, né? É interessante analisarmos que em um primeiro momento, no passado, né, a academia sempre foi um ambiente mais masculino, né, mais bruto, mais assim e tal. E com o passar do tempo, as mulheres quiseram ingressar nesse ramo, ok? E aí as coisas foram se tornando um pouco mais suaves, né? E aí a academia existe do jeito que a gente conhece hoje. E agora também existem academias somente para mulheres, né? E agora também está ocorrendo essa desandada aí. Os homens estão saindo dessas academias também mistas, né? Para poder estudar, para poder trabalhar no seu próprio. Eu tenho certeza que se abrirem uma academia somente masculina, eu tenho certeza que vão chamar isso de ista de algum jeito. Existe só para mulheres, mas se existiu só para homens, vão falar que é ista, que está prejudicando, que é isso, que é aquilo, ou então vão dizer que essas academias vão fechar no mesmo dia, tendo em vista que os homens vão para a academia para poder paquerar. Honestamente, deve ter esse homem que vai fazer isso, mas... Cara, são pessoas assim, meio que, como regra, sem muita noção, né? O cara, ou você é um adolescente ou você é muito emocionado. Acho que você tem que ir pra academia pra treinar e acabou, voltar pra sua casa. Agora, quiser arriscar, honestamente eu não sugiro, mas somente se você receber um alerta verde assim expresso, né, com testemunhas e tudo mais, para que amanhã ou depois as coisas não fiquem ruins para você, até porque sabemos muito bem que sempre tem um cavaleiro branco, sobretudo em academias, para poder pular na frente, né, e proteger a sua jovem donzela e acabar te prejudicando, às vezes de maneira física, não é mesmo? Então, sob qualquer alegação. Então é importante que você tenha esse pouco mais de discernimento crítico, né? Não precisa virar paranoico, né? Mas é importante que você compreenda o cenário, né, em que nós estamos inseridos para que você não se prejudique. Bom, por fim, eu acredito que se as academias proibissem a filmagem, talvez isso diminuiria significativamente, pelo menos a parte ali do revezamento, etc., porque isso faria com que a pessoa não frequentasse pelo menos as academias, ou não fizesse isso, ou enfim, fizesse de outra forma, sem atrapalhar os outros. Sem dúvida nenhuma seria algo bastante importante, né? Somente, obviamente, os circuitos internos da academia, até mesmo por uma questão de segurança dos homens, como foi o caso do vereador que eu falei. Por fim, eu concluo que essa tendência que está acontecendo lá nos Estados Unidos, no exterior, vai chegar aqui no Brasil, vai demorar mais alguns anos, mas aos poucos as coisas estão caminhando por esse lado. E você, fala para mim qual é a sua opinião a respeito disso. Se você chegou até aqui e não deixou sua curtida, eu desejo que você fique broxa pro resto da sua vida. Sim, eu pego pesado. Sacanagem, rapaziada. Fala pra mim aqui nos comentários qual a sua opinião a respeito disso. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, me seguir no Instagram e no TikTok, a Lei dos Homens. Caso você queira enviar um recado, pode enviar para leidosHomens@gmail.com. E não se esqueça nunca, procure sempre um advogado de sua confiança. Fique com Deus e fui!